Graça e paz a todos. Mais um dia em que nós nos reunimos para orar ao Senhor e para meditar um pouco na sua palavra. Você é muito bem-vindo a estar conosco nesse dia. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Deus bendito, amado Pai, neste momento, Senhor, em que nós nos unimos uns aos outros para buscar a tua face, Senhor. Nós fazemos isso com muita alegria, Senhor, e com o nosso coração cheio da tua presença, Senhor, porque o Senhor é quem nos fortalece, nos capacita e nos dá alegria, Senhor, e ânimo para, Senhor, vivermos as nossas vidas, ó Deus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque sabemos que é o Senhor quem cuida de nós. Nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar na tua presença aqui os pedidos de oração que os nossos irmãos, que os nossos amigos fazem, ó Deus, a Ti, para que o Senhor responda de acordo com a Tua maravilhosa graça, ó Deus. Nos dê, Senhor, direção e orientação em mais um estudo bíblico que haveremos de fazer agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero pensar com você hoje em mais um dos atributos de Deus. Dessa vez nós vamos falar a respeito da imutabilidade de Deus. Desse Deus que é perfeitamente Deus e perfeitamente imutável e soberano e perfeito em tudo aquilo que Ele faz e em tudo aquilo que Ele também é. A Epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 17, nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus é imutável e a sua imutabilidade é uma das grandes perfeições divinas que tornam Deus diferente de toda a sua criação. Deus é perpetuamente o mesmo Deus. Ele não está sujeito a mudança nenhuma no seu ser, nem nos seus atributos, nem nas suas determinações, nem na sua palavra. Deus é frequentemente comparado nas Escrituras a uma rocha que não se move. E exatamente assim, esse mesmo Deus observa que apesar das suas criaturas, apesar de eu e você sejamos pessoas sujeitos à mudança, esse Deus permanece como ele é. Um Deus imutável, isso porque Deus não tem princípio nem fim, nem se pode experimentar mudança com relação ao seu ser. Deus é, portanto, como Tiago diz, eternamente o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de qualquer variação. Como é que Deus é imutável? E como é que nós podemos pensar nesse maravilhoso, fantástico atributo desse Deus? Primeiro, nós entendemos que Deus é imutável na sua própria essência. O ser de Deus é um ser imutável. Por quê? Porque jamais houve um tempo na história em que Deus não era Deus. E jamais virá um tempo quando ele deixará de ser Deus. Deus será sempre Deus. Deus não evolui. Deus não cresce. Deus não tem necessidade de melhorar. Ele é imutável. Tudo que Deus é hoje, assim ele sempre foi e assim ele sempre será. Ele vira para os filhos de Jacó e diz, através do profeta Malaquias, o seguinte: eu sou o Senhor e eu não mudo, e por isso vocês não foram consumidos. Deus não pode mudar para melhor, porque ele já é perfeito. E sendo perfeito, ele não vai mudar para pior. Deus é totalmente imune à deterioração ou a qualquer melhoramento no seu ser. Ele não tem necessidade de mudar. E ele é perpetuamente o mesmo Deus. E somente ele pode dizer: eu sou o que sou.
Deus não envelhece, Deus não fica caduco e o seu poder jamais vai diminuir, nem a sua glória, que jamais vai acabar. Deus é essencialmente e perfeitamente imutável. Deus também é imutável com relação a todos os seus atributos. Todas as perfeições desse Deus são igualmente imutáveis. Pense comigo no poder de Deus. Quando nós falamos do poder de Deus, falamos, na verdade, de um poder que é imbatível. Ninguém pode contrariar esse Deus. Esse poder, ele é imutável, ele é imbatível. Deus é onipotente. O amor de Deus é um amor eterno, que não varia com o tempo, que não diminui com o passar dos anos, mas é tão intenso como sempre foi, porque é um amor eterno e imutável. A santidade de Deus também é um atributo imutável, porque jamais a santidade de Deus foi manchada pelo pecado e nunca vai existir um tempo em que Deus deixe de ser santo. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A fidelidade de Deus vai de geração a geração. Ou seja, todas as qualidades de Deus são como sempre foram. Não há variação nos atributos de Deus, que é imutável, e todos os seus atributos continuamente serão do mesmo jeito, perfeito, como desde sempre. Porque esse Deus é imutável. Mas também Deus é imutável no seu próprio conselho, na sua sabedoria, na sua palavra. A vontade de Deus nunca muda. Os propósitos de Deus nunca se alteram. Tudo que Deus determina, segundo o conselho da sua vontade, é algo que jamais será quebrado, jamais será frustrado. Deus diz e as coisas acontecem do jeito que Ele quer, porque esse Deus não muda com relação aos seus propósitos. O Salmo 33, verso 11, diz que o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração vão de geração em geração. Esse Deus é imutável com relação ao que Ele é imutável com relação ao que Ele faz e totalmente perfeito nos seus propósitos, que são soberanos e são imutáveis. E observando esse atributo desse Deus, que é firme como uma rocha, em quem não há variação, em quem não há volatilidade, esse Deus não está sujeito a mudanças, e Ele mesmo toma a decisão de ser imutável. Aqui nós observamos uma forte e firme consolação para a nossa vida. Por mais inconstante que eu seja, por mais que as minhas opiniões e pensamentos e atitudes variem, esse Deus não muda, continua sendo o mesmo Deus. E pare para pensar. Imagine por um só momento se esse Deus quisesse uma coisa hoje e outra coisa amanhã. O que seria de nós? Imagine um Deus que fosse controlado não por uma vontade imutável, mas fosse controlado por caprichos, por vontades que se alteram todo o tempo. Quem conseguiria confiar num Deus que quer uma coisa num dia e outra coisa no outro dia? Quem consegue confiar num Deus assim? No entanto, o Deus revelado na Bíblia é um Deus perfeitamente imutável. Ele é o mesmo sempre, o seu propósito é firme, a sua vontade é estável, a sua palavra é segura. Ele é de fato uma rocha em quem todos nós podemos
confiar e devemos descansar o coração. Aqui também há um forte incentivo para a oração. Claro, qual o consolo que existe em orar a um Deus que muda de opinião a cada momento? Imagine só como nós poderíamos ter segurança em falar com um Deus em oração, sendo que esse Deus quer uma coisa num dia, outra coisa num dia ele é bom, no outro dia ele é mau. Não, é porque Deus é imutável, é que eu sou incentivado a orar. E também é exatamente porque Deus não muda com relação à sua vontade, é que eu também sou incentivado a orar. Alguém pode se perguntar dizendo, mas puxa vida, como então eu vou orar se Deus já determinou tudo o que vai acontecer? Qual sentido há na oração quando Deus já determinou e ele não muda a sua vontade? Ora, é exatamente porque Deus não muda a sua vontade é que eu sou incentivado a orar. Porque eu nunca me sentiria seguro em orar para um Deus que muda de opinião a qualquer momento. E aí a gente ora justamente porque Deus é imutável. E porque Deus é imutável é que nós temos a certeza de que o seu propósito é firme e se nós pedirmos a Ele alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É o que João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 14, de que se nós pedirmos a Deus alguma coisa segundo a sua vontade, que não muda, Ele nos ouve. E Ele sempre quis, e Ele sempre vai querer tudo o que é o bom para os seus filhos, ainda que a gente não compreenda, ainda que a gente tenha dificuldade de perceber ou de entender a vontade de Deus, nós nos consolamos em saber que esse Deus é perfeitamente imutável e tudo o que Ele quer para a nossa vida é de fato melhor. Não necessariamente aos nossos olhos, mas segundo a mente soberana desse Deus. Aqui também há para nós uma forte exortação. A imutabilidade de Deus também nos exorta. Aqueles que vivem do jeito que querem, aqueles que não querem olhar para esse Deus imutável, aqueles que não têm interesse em Deus e que vivem até como se Ele não existisse, são as pessoas que sofrerão as consequências da ira desse Deus que é santo e imutavelmente santo. Perceba isso. É porque Deus é imutável que Ele odeia o pecado e Ele eternamente vai continuar odiando o pecado. Deus não muda com relação ao seu caráter. Com esse Deus eu não posso brincar. Com esse Deus eu tenho que ter temor. Eu preciso me curvar a esse Deus e não viver a minha vida do meu jeito, mas viver a minha vida segundo os mandamentos sagrados desse Deus. Mas também a imutabilidade de Deus traz para nós uma esperança que é uma esperança imutável. Esse Deus imutável fala para o meu coração e para o seu coração que Ele odeia o pecado eternamente. Mas também esse Deus imutável que odeia o pecado imutavelmente, eternamente, Ele traçou um plano e o cumpriu na história, enviando seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. A imutabilidade de Deus foi, acima de tudo, demonstrada na cruz do Calvário. E em Cristo Jesus, eu e você, que nos curvarmos a esse Deus com fé, temos a certeza de que Deus não muda e por essa razão todo aquele que se entregar ao Filho de Deus
jamais será condenado, mas habitará eternamente com Deus na sua glória. Esse Deus diz para mim e para você: eu sou o Senhor e eu não mudo. E é por isso que vocês não são consumidos. Eu e você precisamos olhar para a imutabilidade desse Deus e nós sermos mudados, sermos transformados, nos voltando para Jesus Cristo e recebendo da parte desse Deus toda a boa dádiva, todas as bênçãos, todo dom perfeito que vem desse Deus, que é um Pai de amor e também é o Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança, um Deus que não muda como as sombras inconstantes, um Deus que, pelo contrário, é constante, é seguro, é estável, é firme, é um Deus que, de fato, é uma rocha eterna, em que eu e você devemos nos assegurar e nos firmar para sempre. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que você olhe para a imutabilidade desse Deus e seja transformado por ela. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Pai de amor, como é bom, Senhor, percebermos a tua imutabilidade, ó Deus. Olharmos para a tua face, Senhor, para a tua grandeza, para os teus atributos que são fantásticos, perfeitos e maravilhosos, Senhor. E aprendermos tantas coisas contigo, Senhor. Sabemos, ó Deus, que há muitas coisas em nós que, diferente do Senhor, precisam ser mudadas, Senhor. Nós precisamos de mudanças. Nós precisamos ser renovados na nossa mente pelo teu evangelho, sermos transformados para experimentarmos a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, imutável e eterna, Senhor. Nós somos convencidos por isso, pela tua palavra que é imutável, porque é a palavra viva de um Deus imutável. Ó Senhor, se ainda há dificuldades em nós de percebermos tudo isso, que o teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, que a tua graça maravilhosa nos dê compreensão, nos dê, Senhor, a transformação, nos dê, ó Deus, o descanso, o consolo e o refrigério de que tanto a gente precisa, Senhor, para que o nosso coração se volte apenas para estarmos contigo, Senhor, apenas para viver contigo uma vida, Senhor, de abundância e olhando para Jesus Cristo. Nós, Senhor, a cada dia sejamos transformados e mudados, Senhor, sabendo que o Senhor jamais irá mudar. O Senhor é firme nos seus propósitos, ó Deus. Nos ensina a termos essa firmeza em Ti. Nos ensina, Senhor, a sermos constantes com relação à comunhão que o Senhor requer de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, atenda os nossos pedidos de oração, ó Deus, de acordo com a tua vontade imutável, Senhor. E nós sabemos hoje, ó Deus, que o Senhor sempre quer o melhor para nós, ainda que não pareça, Senhor, ainda que demore, Senhor, ainda que a gente não consiga entender os teus planos, Senhor, somos confortados em saber que o Senhor é um Deus que não muda, a tua imutabilidade é perfeita. Nós choramos assim, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meus amigos amados do Facebook, do Instagram, do YouTube, que a sua vida seja repleta das bênçãos e da consolação do Senhor. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos também ouvirem a palavra do Senhor. Um beijo grande no seu coração. Que Deus te abençoe, te dê a paz e uma semana abençoada em nome de Jesus.